Bora, Rafael, com as últimas informações do Corinthians com Rodrigo Vessone, atualizando as últimas do timão. A Gaviões da Fiel deu um ultimato à diretoria do Corinthians até o dia 22 para mostrar um plano para salvar o Corinthians, e o Vessone comentou tudo agora nesse vídeo e também falou sobre o sumiço das camisas. Tá muito bom esse corte, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então, sem mais relações, bora pro vídeo. Quinta-feira tem Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena. Tá difícil dizer qual time que tá mais, né? O Corinthians ainda tá disputando um título, né? E tal. Porém, essa informação importante do site Meu Timão, questões do Corinthians com a Nike. Quer dizer, do Corinthians com a Nike não, de mau uso dos uniformes, desvio. É um negócio escabroso, mais um, né? E aí? Surreal, não, gente? Pois na verdade a Nike não tem nada a ver com isso, pelo contrário, ela está sendo lesada, bastante prejudicada com a quantidade de materiais que ela fornece e ou não usa, ou usa mais do que deveria, enfim. A gente vai ter uma tela aí com as inúmeras irregularidades, então assim, uma auditoria feita por 2 funcionários, uma auditoria técnica, levantou apenas esses probleminhas aí, pouquinha coisa. Alguns dos problemas que foram encontrados é um relatório de quase 100 páginas, um relatório técnico muito bem detalhado, que tem muita coisa, como está aí na tela, algumas dessas situações que foram verificadas por essa auditoria. Eu espero que as 2 pessoas que fizeram o relatório, essas pessoas sejam protegidas pelo presidente Osmar Stabile, porque a gente sabe como é esse tipo de pressão interna em clube social, em clube associativo. Normalmente essas pessoas costumam a ter uma pressão muito forte em cima delas quando levantam esse tipo de situação. Aliás, uma delas, que é o Marcelo Munhoz, que é o chefe do TI, quando levantou algumas irregularidades na venda de ingressos pelo sistema do fiel torcedor, ele acabou sendo mandado embora pelo Augusto, que não gostou nada da maneira que o funcionário se portou ao levantar todos os problemas. Então a saída na época foi mandar o Marcelo Munhoz embora. Ele foi recontratado pelo Osmar Stabile e aí o Osmar pediu, tem essa situação toda dos uniformes desde o ano passado, queria que você levantasse, e esse relatório foi feito, essa auditoria foi feita e apontou todos esses problemas aí. A cereja do bolo não tá nem aí, e eu vou falar para vocês, foi num jogo de setembro, Corinthians e Fluminense, quando o Corinthians, por falta de planejamento e tudo mais, percebeu antes do jogo contra o Fluminense que não teria uniforme branco à disposição. O Corinthians, então, na véspera, liga para a diretoria do Fluminense, está no relatório isso, liga para a diretoria e fala, por favor, eu preciso que vocês joguem com o branco, porque eu vou ter que jogar com o preto. E aí, na época, eu me lembro que rolou o jogo e eu falei, mas por que o Fluminense não está de tricolor, tá de branco, o Corinthians também tá de preto, mas normalmente quando os 2 jogam é o Fluminense tricolor e o Corinthians de branco. E aquilo ficou na minha cabeça, porque eu achei estranho, mas sei lá, aconteceu. O Fluminense pediu, superstição, qualquer coisa me veio na minha cabeça, mas eu estranhei na época. E aí o relatório diz que foi o Corinthians que não teria uniforme branco, não tinha um planejamento para ter a quantidade de uniforme branco. Então, e aí solicita que o Fluminense jogue de coisa. Dentro dessa situação toda, desse relatório todo, coloca um personagem ali central, que é o vice-presidente, o Armando Mendonça, porque ele é apontado ali como um responsável por fazer as diretrizes e tudo mais, de divisão, de fiscalização. Só que ao mesmo tempo ele é colocado ali como alguém que solicita material, chegou a pegar mais de 100 materiais esportivos e isso está sendo agora o atual vice-presidente de investigação. Ele, em nota oficial, para dar o outro lado, ele nega qualquer tipo de irregularidade, diz que pelo contrário, quando ele pegou ali, viu que estava uma bagunça tremenda, ainda na gestão do Augusto, ele se coloca à disposição para fazer o filtro e para ter um sistema de controle maior. Então ele passou a ser o responsável por esse controle maior e agora a auditoria e o relatório diz isso ao contrário. No relatório também diz que durante as oitivas, enfim, que estava sendo feito por esses 2 funcionários que estavam autorizados pelo presidente a fazer exatamente esse trabalho,
teve uma reunião com o representante da Nike, que vive no CT e vive no Parque São Jorge, porque ele é o representante da Nike, que tudo que você precisa, você solicita a ele, e estava tendo motiva para saber dele, quais eram os processos e tal, e que o vice-presidente, inclusive, está no relatório dessa auditoria, teria entrado na sala com palavras ali palavras mais fortes, enfim, em tons ameaçador e tudo mais, e que aí a reunião até teve que ser paralisada e voltou a acontecer em outros dias. Então o vice-presidente está nesse relatório de maneira bem incisiva mesmo, a sua presença, tudo que é feito com parte dos uniformes, mais de 100 teria sido deslocado ali a pedido dele, depois uma outra carga de 19 que teria um patch diferente que estava no canto, ele também solicitou, mas depois dessolicitou quando isso daí veio à tona, enfim, ele está no centro das atenções e eu repito, o lado dele na nota oficial dele diz que não tem nada a ver com isso, que as acusações são completamente infundadas, que ele, pelo contrário, ele entrou no processo para tentar reorganizar uma situação. Mas a verdade é que com aquela tela ali você percebe 6 milhões que não são colocados no sistema, que você recebe de material, não são colocados no sistema. Você gasta quase 300% a mais de dinheiro do que está acordado. Você tem que ter 4 milhões de material desportivo, você gasta 23. Você gasta 24% de material a mais, você recebe do que recebeu no ano passado. Tem funcionário, tá lá no relatório, inclusive com a prova, porque tem o Pix, pegaram o cara e falaram, é verdade que você tem camisa aí vendendo, funcionário do clube vendendo os uniformes dentro do Parque São Jorge. E aí, para provar, compraram o uniforme por R$150 um, R$300 dois uniformes ali. Então tem o Pix do cara lá, tem o print do depósito que foi feito para comprar. Era a auditoria trabalhando, o cara não sabia. E esse funcionário foi pego aí em flagrante, enfim. O que eu espero é que a partir de agora, de um relatório como esse, repito, bastante detalhado, bastante técnico, primeiro que quem fez o relatório não seja perseguido, nada, que o presidente o apoie esses dois funcionários. Segundo, que os envolvidos todos sejam... A culpa está ali, o relatório está feito, que essas pessoas, claro, sejam ouvidas, tenham direito ao outro lado, mas que isso não pode ficar assim. É por isso que o Corinthians chegou na situação que está, porque vai deixando tudo para baixo do tapete e não pode ser assim. Era desde lá de trás, com várias outras coisas, até agora não tem uma punição para cartão de crédito, teve ex-presidente que teve a conta reprovada pelo Conselho Deliberativo, não, deixa quieto, já trocou o presidente, vamos passar, e põe debaixo do tapete. Então, essa impunidade que rola solta internamente é o que faz eu falar aqui que o modelo associativo não tem mais solução. O Corinthians precisa de um novo modelo de gestão, de governança, e não vai ser com essas pessoas nesse modelo que o clube vai sair dessa situação por uma situação melhor. Ou o Corinthians e as pessoas lá de dentro têm essa noção de que esse modelo associativo, esse modelo de governança não dá mais, não tem mais como, por casos como esse, por exemplo, que a gente vê. Isso é um escândalo para mim, enfim. É completamente lamentável. Cara, isso é caso de polícia, né? E tem dois artigos aqui. Né? Dois artigos no mínimo que a gente pode dizer. Se ele conseguiu os uniformes através de outro, já é formação de quadrilha, certo? O segundo é apropriação indébita até furto, porque não houve violência, né? Uhum. E aí você vende os uniformes dentro do clube. O funcionário, cara, é assim. Aí a gente fala de. Eu entendo a fala do Vessa, tem que mudar isso aí, tem que virar SAF e tal. Mas o Corinthians não virou o estado que está porque é o modelo associativo. Não foi por causa do modelo associativo, foi por causa das pessoas que lá estavam e que levaram o Corinthians nesse buraco aí. Cara, se a gente for fazer a conta, lembra do negócio dos ingressos, que não tinha ingresso à venda? Agora mais 6 milhões, mais 8 ali, mais 9, mais um Tadala no cartão de crédito, mais uma picanha. Mas, cara, você não chega a quase dinheiro 10 bi de dívida só com erros administrativos. É isso, tal, entendeu? Assim, não é só contratando o jogador errado. Isso, nenhuma empresa chega a 3 bilhões de dívida se não tiver... eu só errei, viu, administrativamente. Não me parece. É um ralo, meu irmão. É um ralaço. Mas é aquela coisa que a gente fala, né? É uma
uma entidade que é uma potência que arrecada 1 bilhão por mês, por ano, mas ela é controlada por gente que não tem nem a venda na esquina para administrar, e administra, né? É a turminha lá, mas daqui a pouco a gente vai falar do São Paulo, que é mais ou menos parecido, né, Arnaldo? Parecido... Não, mas calma, né? Pô, aí também já é de... Claro, não, eu tô falando assim... Cara, até o uniforme, é um negócio, ralo. Quando você chega no uniforme, você chegou cara, agora vamos fazer a rapa aqui. É isso, daqui a pouco é luz, energia, lâmpada. Sim. Mas diga lá, Arnaldo. Eu acho que vai ser até inevitável a comparação, ou as comparações, às vésperas de mais um clássico entre eles, quando a gente vê a distância, né? O São Paulo, ele não tem atualmente, esses escândalos, mas ele também patina muito, né? Estava até vendo postagens lá do modelo associativo do Júlio Casares falando para os seus associados lá, para os sócios do clube, para os conselheiros, é bem parecido isso. E acho que a questão aí, né, Tironi, a gente não falou... Deixou passar isso, a informação dos nossos colegas que cobrem o Santos é que... o que o Santos tem a ver com a história? Porque o Santos também, assim como o São Paulo e Corinthians, é uma bagunça completa. Que a família do Neymar comprou a marca Pelé. Isso. Né? Que é uma coisa simbólica, né? Muito forte, né? Se eu vou reparar, né? A família do Neymar comprou a marca Pelé. Que também, marca Pelé, foi sendo também comercialmente desgastada nos últimos anos. Mas dá para imaginar que o Santos, dá para agora cada vez mais sacar que a família Neymar está comprando tudo no Santos, certo? Ela participa do projeto do novo estádio, Cubatão, ela participa da confecção desse time. A reforma da Vila. Só que o Corinthians não tem um Neymar, nem o São Paulo tem um Neymar, né? Como o Cruzeiro teve o Ronaldo, então tipo, é um jogador, uma família milionário que tem alguma ligação com o clube, mas mesmo assim não é uma garantia. O Ronaldo fez um trabalho no Cruzeiro e quando viu a possibilidade de vender, revendeu. Então a gente fica imaginando milionários possíveis, SAF, não é tão simples. Nem de aparecer para o São Paulo, nem de aparecer para o Corinthians. Uma hora você precisa pelo menos estancar, até para essa venda, se for feita a venda, ser mais viável, né? Ser viável e não se entregar a preço de banana. Porque daqui a pouco, mesmo se o Corinthians for vender, ele vai ser vendido a preço de banana. Porque vai de um tamanho desse tamanho, desse rumo, né? Você vai vendo aqui, vai tentando tapar o buraco aqui. Agora, Vessa, quais são os próximos passos? Bom, apontaram esse negócio, vão fazer o quê? Agora precisa haver movimento primeiro interno. Lembrando que esse lance do desvio de material já tem um inquérito aberto, Polícia Civil, isso lá atrás. Então a gente eu nem tem muito atualizado como está esse inquérito. A partir de um relatório como esse, comissões de justiça lá do Conselho, presidente do Conselho Deliberativo, a própria diretoria, Osmar, tem que dar um jeito agora nisso. Quais os próximos passos? Vai afastar? O funcionário que foi pego lá vendendo deveria ser mandado embora ontem, no mesmo dia. Fez o Pix, caiu na conta do cara, o cara entregou a camisa, valeu, amigão. Acabei de descobrir aqui que está fora. Eu espero que ele já tenha, esse funcionário até ter sido mandado embora. Aí tem que ver essa situação agora do vice-presidente, como que tá, ele ainda não se pronunciou. Precisava falar mais, acho que tem que aparecer, dar entrevista, se explicar também, ele está muito quieto até agora. Então, porque senão, ou o mínimo se afasta, até que as investigações continuem, enfim, e andem, então ele pede o afastamento, não sei. Mas não dá para ficar assim. Enquanto lá dentro parece essa inércia e tudo mais, a Gaviões, por exemplo, anunciou que vai quarta-feira agora reunir com o pessoal, com seus associados. Já foi todo o conselho da Gaviões com a Safiel e agora os associados. Você que é associado, mora em qualquer bairro de cidade, vai lá na quadra, o pessoal da Safiel vai estar lá tirando nossas dúvidas e tal. Ou seja, os caras estão tentando, a Gaviões está tentando fazer uma coisa que é ir para frente, buscar uma solução. Pode não ser a ideal. Cadê? Vamos lá, vamos embora. A Gaviões está tentando, no final de semana, levou uma carta lá, entregou na mão de cada conselheiro que eles encontraram. Os caras foram lá em 8, 10 caras, via lá, tinha um conselheiro, tá aqui, amigão, é o seguinte, vocês têm até dia 22
para achar uma solução, se tranquem numa porta, achem uma solução e traga pra gente. Nós estamos dando ultimato aqui para vocês. E foram lá em cada um dos conselheiros, um na bote, outro na quadra, outro na churrasqueira, ia lá e entregava o papel. Tá aqui, ó, vocês têm até o dia 22, se reúnem entre vocês, achem uma solução pro nosso Corinthians. Então, ou seja, a Gaviões está tentando fazer um processo de buscar a solução 1000 vezes mais do que qualquer conselheiro que está no clube. Assim, é inacreditável. Mas os caras seguem lá como os músicos do Titanic, tocando a música e esperando o barco afundar. É. Nos últimos confrontos, me parece que o São Paulo está deitando e rolando, né? Sim. O Corinthians só venceu o São Paulo nos últimos 5 anos, uma vitória do Corinthians em Itaquera. Então vamos lá. Você tem o Roberto, você tem Garro, você tem... Garro não. Garro tá suspenso. Ah, o Garro tomou cartão, né? Tomou cartão amarelo. Na Neoquímica, 20 jogos, 11 vitórias da equipe do Corinthians, uma vitória só em relação ao São Paulo, 8 empates, 35 gols marcados, só um atropelo, né, Veloso? Nossa, tá ruim o retrospecto. Não é um atropelo pra você, Luiz Fabiano? Eles quebraram o tabu ano passado, né? O São Paulo vinha... Não, eu só tô perguntando isso aqui. Não tô perguntando... Os números... Você só responde o que eu te perguntei. Se você quiser depois acrescentar, você acrescenta. Se você quiser continuar. Mas o que eu perguntei, é um atropelo ou não é? É. Posso acrescentar? Agora você acrescenta. Tabu caiu da temporada passada, o São Paulo com o Carpini e o Corinthians com o Mano Menezes, 2-1 o jogo em Itaquera, a única vitória do São Paulo por lá. Vamos lá, Godoy, o Corinthians está com 42 pontos, precisa desesperadamente fazer mais 3 pontos para ficar tranquilo. Esse é um jogo importante para os dois. Primeiro para o São Paulo, que está num marasmo desgraçado, e o Corinthians, que está aí com 2 derrotas consecutivas. O que você tem agora aqui, Cascão? Além dessa arte maravilhosa que você fez, puxando o saco do nosso Corinthians, Cascão. Você tem os gols aí? Vamos lá. Corinthians comandante do Brasileirão 2025. Apenas 25 pontos em 48 disputados. 16 jogos, 7 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 52% de aproveitamento. Isso é ruim pra caramba, né, Souza? É, bastante ruim. O Cascão esqueceu de fazer a arte falando que tem 2 anos que o Corinthians não ganha do São Paulo já também pelo Brasileiro. Deve ter... Esqueceu. Ele colocou... Pelo Brasileiro faz mais, hein? Ele esqueceu. Do Brasileiro, no geral, né? No geral, assim, brasileiro. Então, os números, o aproveitamento é ruim, o aproveitamento é ruim, mas é o jogo dos desesperados. Todos os 2 jogos, todos os 2 times precisam ganhar o jogo. E é um jogo onde os 2 vêm de derrota. O empate é bom para os 2, vai. O empate. O Corinthians? Faz 5 anos que o Corinthians não ganha no Brasileiro do São Paulo. 1-0 gol do Otero. Dezembro louco, de né? Tempo, hein? Muito tempo. Coloca a outra que vocês fizeram aí, não sei o que vocês... Ah lá, Corinthians não ganha do São Paulo há mais de 2 anos. A última vitória foi na partida de ida da Copa do Brasil 2023, nas quartas de final. Desde então são 7 jogos, 6 derrotas e 1 empate. Copa do Brasil 2-0, Brasileirão 2-1. 2-1 virou freguês, hein? 2-1 São Paulo, 2-2, 3-1 São Paulo, 3-1 Paulistão, 2-0. Virou freguês. Aí, jogadorzada, talvez vocês tenham uma chance de deixar de ser freguês do São Paulo nos próximos 2 anos. Porque é um absurdo isso aqui, né? Pro torcedor corintiano é um absurdo. E aí a volta de Memphis. E Roberto. Memphis joga hoje ainda, né? O Memphis joga hoje, né? Contra quem que o Memphis joga? Lituânia. Ele fez o gol e o jogo é quinta-feira. Qual a ideia do Corinthians em relação ao São Paulo no jogo de quinta-feira, na sua visão, meu querido Godoy, daquilo que você viu nas artes aí? Virou salão de festa, então. A arena virou salão de festa. A arena de festa do Tricolor? A arena não, Morumbi, né? Porque na arena foi só uma vitória do São Paulo. Que tem... Os dois, cada um tem um estádio. Não, né? Cada um não. Só o São Paulo tem um estádio, né? O Corinthians não tem estádio? Não, ainda não. Não tem, Souza? Ainda não, né? Tem o quê? Ele estava reclamando que o Flamengo ia ganhar dinheiro com name rights lá do Maracanã. O Corinthians faz a mesma coisa também. Na verdade, o estádio, o Corinthians paga os juros, né? O Corinthians ou ele está endividado ou ele ganhou o estádio de presente. Os dois não dá. Mas como é que o Corinthians ganhou o estádio de presente, então não tem conta para pagar. Você falou que o Corinthians ganhou o estádio de presente? Não, quem falou foi ele. Mas você falou que não é do Corinthians? Não, que tá alugado, vocês pagam só o aluguel. Não, é financiamento. Mas como financiamento? Pagou já o estádio, já. 800 juros milhões. só. Só paga juros. Quem que fez esse contrato aí? 800 milhões de juros. Como é que um time de futebol, como é que um diretor, como é que um presidente, como é que um diretor jurídico deixa um clube como o Corinthians, 10 anos, pagar 800 milhões de juros? 11 anos. 11 anos. Quem que fez isso?
Então, o cara que fez isso... Ele tá lá, ele tá lá. Não é possível, cara, que vocês fizeram pro Corinthians. Ele tá lá. É uma coisa absurda. 800 milhões. Confronto de dois endividados de péssimas administrações. Parabéns, Godoy. Confronto para ver quem leva em campo a melhor. Quem levará em campo a melhor aí é empate. Vamos lá. Quem está melhor esse ano, Veloso? Ninguém. Dos dois não tem ninguém bem. Ele foi campeão paulista. Não, mas lá atrás, falando brasileiro. Não, tô falando agora, no ano. Falei ano. Não, o ano do Corinthians começou bem. Nesse momento não tá bom, não. Não, do ano. Do ano tem um título. São Paulo não tem nenhum. Mas nesse momento brasileiro... E pode ganhar a Copa do Brasil. Tá na semifinal. Semifinal. E vocês que têm estádio, Morumbi, o que vocês estão fazendo esse ano? Não, esse ano a gente veio só participar só. Tá servindo só de participação especial. Esse ano a gente veio para ganhar nada. A gente ganhou alguns anos atrás aí, a gente tem que abrir espaço pro Corinthians ganhar alguma coisa também, né? A gente ganhou ano passado, Supercopa. Copa do Brasil. Gol de mão. Ano passado a Supercopa. Supercopa ano passado. Tá certo. Então, estão bem, espaço, Souza. Né? Pra quem foi o São Paulo, hein? Referência de tudo. Quantos títulos dos 15 anos, Souza? São Paulo tem? 3. Não sei, você que é São Paulista? 3 ou 4? Sul-Americano, Paulista e Copa do Brasil. Sul-Americano, Paulista e essa 4 títulos. Pô, pro São Paulo, hein? Pra grandeza do São Paulo é muito pequeno, Souza. Então é isso, Fiel. Cara, informações do Vessone aí. Os caras vendendo camisa dentro do CT. Do CT é o Parque São Jorge, né, cara? Deve ser, não sei se no CT os caras teriam muito essa cara de pau. Eu acho que teria, né? Mas é inacreditável, cara. Os caras estão roubando uniforme, saqueando uniforme. Essa do jogo contra o Fluminense aí, que a gente não tinha uniforme branco pra jogar, inacreditável. Inacreditável. E a Gaviões agora, mano, tá em cima. Como o Vessone falou, entregou lá uma folha pra cada conselheiro. Deu até dia 22 em alguns dias só. Agora tá na hora de ir pra cima esses caras, mano. Tá na hora de ir pra cima. O único jeito é SAF. Não tem como, cara. Vamos ver se essa Fiel consegue ser aprovada. Eu acho muito difícil. Esses caras, esses pilantras que tá lá dentro, lá, não vai deixar passar. Vou enrolar. Só vocês verem quando eles falam sobre o assunto, esses caras que lá dentro, lá, o meu Tomás Júnior, teve um conselheiro que falou, e também os caras desdenhando do projeto da Safiel, meio que, cara, aí vem o Romano Tomás Júnior naquela coletiva vergonhosa e falar de SAF dos associados, cara. É brincadeira, não dá, mano, Corinthians, não sei, cara. Então é isso, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Então, até o próximo vídeo, valeu, nós!